Meu nome é Joyce Farias, eu sou engenheira civil, trabalho na área de gerenciamento de projetos há mais de 10 anos. Hoje eu vim gravar um spot para o nosso workshop de gerenciamento de projetos para falar um pouco sobre os estándares da AACE, que é a Associação de Engenharia de Custos. Antes eu preciso contextualizar um pouco e falar por que ela é importante para o meu trabalho e por que eu recomendo conhecer um pouco mais sobre as práticas dela. Atualmente eu trabalho como assistente técnica em processos de disputas judiciais ou arbitragens ou pré-disputas. Em um ambiente de conflitos potenciais ou em curso, o meu papel é auxiliar os advogados para otimizar o trabalho deles, para entender as causas técnicas que levaram àquela disputa. Normalmente, posso dizer em 80% dos casos que eu trabalho, as causas técnicas das disputas não são relacionadas a erros de campo ou erros de projeto. É muito mais uma questão de gerenciamento, seja por um projeto mal executado, seja por premissas não acordadas, ou seja por gerenciamento do projeto mal feito efetivamente. Quando eu faço uma perícia técnica desse nível, a minha experiência e o meu currículo são muito importantes para fazer essa perícia. Tanto que uma das primeiras fases da arbitragem é o meu currículo ser aprovado pelo tribunal e pelas partes que vão participar dessa arbitragem. Mas a minha experiência sozinha, ela não quer dizer muita coisa. Eu preciso ter um embasamento técnico que seja conhecido e aceito por todo mundo. Nesse contexto existem muitos estándares, tanto de contrato como de gerenciamento de projetos. De contratos eu posso citar o exemplo do FITIC, do NEC 3. Gerenciamento de projetos a gente usa o próprio PMBOK. E nesse contexto entra a ACE. A ACE é uma sigla em inglês, como eu falei antes, que é Association for the Advancement of Cost Engineering, que é uma organização profissional sem fins lucrativos, que ela tem uma publicação chamada Total Cost Management, que é o TCM, que é muito conhecida, e esse TCM inclui mais de 80 práticas recomendadas para engenharia. Uma das práticas recomendadas da ACE, a 11R88, ela define as habilidades que são necessárias para a engenharia de custos e, além de ser um documento orientativo no desenvolvimento e na educação da ACE, é uma ótima referência para as competências essenciais do setor. Eu preciso fazer um parênteses antes e falar que a ACE ela possui 3 tipos de certificação, que é de nível técnico, profissional e especialista, sendo que a última certificação em nível de especialista é uma certificação mais complexa, que você precisa antes ter uma outra certificação da ACE e de algumas entidades que ela reconhece. Tirar uma certificação da ACE não é fácil, porque não é como o PMI, uma prova de múltipla escolha. Você precisa dependendo da certificação, você precisa submeter referências profissionais, você precisa submeter artigo. Na prova, faz parte da prova um estudo de caso, eles apresentam um caso e você dá uma solução. Então, a ACE é não que as outras entidades não levem a sério, mas a ACE ela é bem rígida no quesito certificação. Voltando a falar um pouquinho do que a ACE faz, ela tem a função de promover 2 conceitos principais dentro da engenharia, que é a engenharia de custos e a engenharia de custos totais. A engenharia de custos é a aplicação dos princípios e técnicas científicas para problemas de orçamento, controle de custos, planejamento e gestão de negócios, bem como a análise de lucro e gerenciamento de projetos e planejamento. Quando a ACE fala de custo total, ela engloba uma abordagem mais ampla, não só no âmbito do projeto, mas também no âmbito do investidor, que é o passo antes do projeto, e do retorno que o negócio vai dar. Então, ela tem
metodologias que foram pensadas, testadas e aprovadas para todo o ciclo de vida de um negócio ou de um produto. Quando você decide fazer um projeto, você tem um propósito com aquele projeto. A metodologia proposta pela ACE possui uma abordagem integrada, onde é possível relacionar e alinhar todas as áreas que englobam a parte de custos com as outras áreas da empresa. Essa metodologia não se limita a falar especificamente de custos, de gerenciamento de custos aplicados ao projeto, mas também possui uma abordagem acerca de todos os investimentos para a realização desse projeto e para o retorno que esse projeto irá trazer para a empresa. Ela fala do planejamento e controle não só da parte do projeto, mas do ciclo de vida do produto que esse projeto vai gerar como um todo. Isso é realizado por meio da aplicação de engenharia e gerenciamento de custos com metodologias comprovadas e com a tecnologia disponível em gerenciamento de processos e projetos. O gerenciamento de custos totais, que é proposto pela ACE, consiste na aplicação de princípios e técnicas científicas em planejamento de negócios, estimativa de custo, análise econômica financeira, engenharia de custos, gerenciamento de programas e projetos, planejamento e programação, medição de desempenho de custo e cronograma e controle de alterações. Eu posso usar o exemplo da construção de uma ponte. Quando alguém vai construir uma ponte, antes ela deve estimar e pensar quanto vai custar essa ponte, o que é preciso fazer para projetar e construir essa ponte, estimar quais são as atividades necessárias e quanto tempo elas levarão. Além disso, é preciso, durante a construção, avaliar e monitorar o progresso para garantir que a ponte seja construída e atenda aos requisitos do cliente e das outras partes interessadas. Alguém também vai precisar monitorar e avaliar o custo de operação e manutenção dessa ponte durante o seu ciclo de vida. Nenhum ativo é construído ou nenhum projeto é pensado sem lidar com essas dimensões de custo. E quanto mais sistemática e profissional essas dimensões forem, maior será o êxito no desempenho do ativo. Então, a engenharia de custos ela reconhece que o custo é uma extensão necessária da engenharia tradicional. Quando eu falo de engenharia tradicional, são outras análises, como o projeto e a construção, efetivamente. E existe uma conexão muito íntima entre as dimensões físicas de um projeto e o seu custo. Eu vou falar um pouquinho sobre como a ACE influencia no meu trabalho. Meu primeiro contato com a ACE foi quando eu vim para São Paulo trabalhar na arbitragem de uma das linhas de metrô da cidade. A implantação dessa linha de metrô não ocorreu no tempo que ela deveria ocorrer. Quando eu cheguei aqui, a obra estava em 50% de avanço físico, as partes que o metrô e a companhia que foi contratada reincidiram o contrato e eles entraram numa disputa. E o meu papel nessa disputa era dizer o porquê que a obra atrasou, por que ela não ocorreu de maneira que foi planejada e quem são os responsáveis, quem era a parte responsável por esse atraso. Então, a ACE ela tem uma prática recomendada que fala especificamente de análise forense de cronograma. Quando a gente fala de análise forense de cronograma, existem várias metodologias de análise e cada uma delas pode me levar a um resultado e a escolha da análise vai muito baseado no que eu quero comprovar e quais são os dados disponíveis que eu tenho para fazer essa comprovação. Então, quando eu escolho, eu não posso dizer que eu estou escolhendo só por minha vontade. É nessa hora que entram protocolos como o da ACE ou da SCL, que é a Society of Construction Law, que elas me dizem quais são as metodologias disponíveis, quando eu aplico cada uma delas, quais são os dados disponíveis para usar cada uma delas, como eu valido esses dados, assim, uma coisa que para gente que faz obra, trabalha em projeto, é muito básico, sabe? A linha de base de um cronograma. A linha de base a gente conhece como aquele cronograma que foi pensado, planejado e as partes acordam que aquilo é uma linha de base. Mas para análise forense de cronograma, isso não é o suficiente. Às vezes um cronograma que é válido para usar na obra não é válido para análise forense. Então, meu trabalho também vai muito validar as informações da obra e, às vezes, fazer alguns ajustes para que a análise fique bem feita.
Então, esse passo a passo, esse como fazer e o que fazer, eu faço embasado em práticas recomendadas de órgãos como a ACE. Quando eu vou fazer um ajuste numa linha de base, seja para tirar restrições de um cronograma ou para inserir dados que não estavam naquele cronograma, que são dados importantes do projeto e não estavam previstos naquele cronograma, eu não faço só baseada na minha experiência, eu faço seguindo o passo a passo que a ACE determina. Então, assim, porque eu diria que a ACE, como outras entidades, são tão importantes. Quando a gente vai fazer um projeto, no início a gente está pensando que o projeto vai dar certo e a gente trabalha para que ele dê certo, mas assim, a gente tem que pensar sempre no e se der errado? O que eu vou fazer se der errado? Quais são as provas que eu tenho disponíveis para quando esse projeto der errado? Quando uma parte do meu trabalho também consiste em ensinar e implementar em algumas empresas a parte de gestão de contratos. Então, quando eu faço esse trabalho, eu sempre falo muito da parte de documentação, de documentar tudo, de documentar avanço, de documentar as premissas de um cronograma, de documentar as premissas de planejamento, de documentar as premissas de orçamento, porque assim, a gente assina um contrato pensando que vai dar certo, mas o contrato é justamente para quando ele dá errado, é para isso que ele serve. Então é importante quando a gente tem um projeto que a gente esteja muito embasado para num eventual conflito a gente possa provar que eu fiz o que eu como contratado ou como contratante, eu fiz o que eu disse que iria fazer, eu assumi a minha obrigação de notificar e tentar mitigar quaisquer desvios que possam ocorrer ou ter ocorrido nesse projeto. Eu documentei bastante as mudanças, o meu avanço físico e o meu planejamento foram bem documentados. Eu tenho um cronograma que foi embasado e que foi aceito e que eu tenho documentos que possam comprovar os dados que estão naquele cronograma e que, em última análise, eu tentei resolver esse conflito de maneira interna com a minha parte e não partir para uma disputa. A disputa, eu diria que é o último caso.